Se você deseja parar de brigar por preço com seus concorrentes e tudo mais, esse vídeo é para você e a gente vai falar sobre Customer Experience. Ou, se você procurar também a abreviação disso, está como CX, que é a abreviação de Customer Experience. Ah, mas para que ficar falando desse jeito? Vamos falar aqui só de experiência do cliente. Pronto. Por que eu falei em inglês? Porque se você pesquisar isso no Google, essa palavra em inglês, você vai achar mais conteúdo, mais artigo, mais vídeo, e aí você consegue melhorar de uma certa forma como sua empresa se comporta e vai parar de brigar por preço. Mas antes, se inscreva aqui no canal antes da gente começar esse vídeo. Aqui na descrição tem também o link das nossas redes sociais, tem também o link dos nossos portais. Pedro, por que eu preciso acessar os seus portais? Porque lá você encontra informações completas dos atacadistas, dos importadores, dos fabricantes de joias e semijoias e afins, tá bom? Mas vamos lá começar esse vídeo aqui e falar sobre Customer Experience. Opa! Tudo bem por aí? Aqui é o Pedro do portal Joias e a gente vai falar de uma maneira um pouco mais verticalizada sobre a experiência do cliente. Em alguns outros vídeos eu já comentei um pouco sobre isso, mas aqui eu venho com exemplos e mais informações sobre como você melhorar a experiência do cliente com a sua empresa de uma forma que não necessite mais você ficar brigando por preço. E eu conheço empresas aqui em Limeira que não fica brigando por preço e vende muito. Mas vamos lá começar a falar sobre a experiência do cliente. Tudo isso começou quando as empresas, as grandes empresas, perceberam que era essa coisa de ficar vendendo somente um produto começou a ir para a ruína quando os clientes perceberam que em alguns casos eles tinham uma experiência melhor de compra. Vamos lá, eu explico. Vou começar dando um exemplo aqui já. Tem o Nubank, não sei se você já ouviu falar do Nubank. O Nubank é um banco digital, você não vai até uma agência dele e ele funciona como um cartão de crédito. Eu tenho o Nubank, só que eu sei de uma história. E, na verdade, ele é um case. Se você procurar no Instagram, no Facebook deles, você vai ver que o atendimento do Nubank é excepcional. E teve um caso de uma vez que um cliente que ele foi assaltado, roubado, alguma coisa do tipo, e o cliente ligou para o Nubank. Viu? Eu queria que o meu cartão fosse bloqueado porque eu acabei de ser assaltado. Sabe qual que foi a resposta da atendente na hora que o cliente falou isso? Ela falou assim: senhor fulano, como o senhor está? Está tudo bem com o senhor? A gente pode ajudar em alguma coisa? Qual o seu estado? Ela não quis saber se alguém já tinha gasto dinheiro no cartão dele, não ficou perguntando informações do tipo burocráticas, né? Para cancelar um cartão e tudo mais. Inclusive eu preciso cancelar a net aqui, agora que eu lembrei. Mas enfim, então essa foi uma experiência. Você esperava que a atendente ia falar assim, principalmente de um banco, ia te responder dessa forma? Então, você acha que esse cliente ele vai deixar de ter o cartão Nubank dele quando chegar um novo? Quando uma empresa começa a pensar na experiência do cliente, ela começa a pensar desde o início, desde quando o cliente encontra a sua empresa. Então, vamos supor que o cliente foi no Google e pesquisou alguma coisa e a sua empresa apareceu. Como que foi o resultado da sua empresa no Google para ele, né? Causa uma boa impressão, ele realmente clicou no seu link lá porque era a única opção mais viável, enfim, qual foi a primeira percepção? E é desde aí, né, dessa primeira percepção de quando o cliente encontrou sua empresa no Google, no Instagram, no nosso portal, né, desde essa primeira experiência até quando ele vai na experiência de ser atendido, de ter um suporte, de compra. Então, você tem que pensar em todo esse trajeto. Quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente começa a pensar desde quando ele está pesquisando e encontra a sua empresa até o pós-venda. Todo esse caminho.
Então, por exemplo, você facilitou os canais de comunicação para ele entrar em contato com você? Você facilitou a compra para ele? O que é facilitar a compra? Vou dar um exemplo de e-commerce. Se eu for comprar hoje no Mercado Livre, na Americanas.com, nesses grandes marketplaces, eles pensam muito bem nessa parte na hora de você comprar. Por mais que você entre nessas plataformas para comprar um produto, de imediato eles não pedem o seu cadastro. Na hora que você vai comprar, que aí eles vão precisar saber o seu CPF, os dados do seu cartão, eles vão passando por telas mais simples até você efetuar a compra e de uma maneira mais simples. Ao invés deles informar para você uma tela de cadastro gigantesca, e isso, vamos abrir um parênteses aqui, quando você vê uma tela de cadastro muito grande, o que acontece? Normalmente você desanima e fala, vou deixar para comprar em outra hora. Então o que eles percebem? Que eles precisam minimizar essa percepção sua que você vai desanimar quando você vai comprar um determinado produto. Eu cliquei na tela aqui porque está com pouca bateria, apareceu uma mensagem. Então, quando, por exemplo, na Americanas.com você decidiu comprar um produto, essa tela, primeiro ele pede vou dar um exemplo aqui, eu não tenho certeza se é assim, mas primeiro ele pede seu nome e sobrenome, só isso na tela. Você dá um ok, aí pum, ele passa, aí ele pede seu CPF, seu endereço, só isso, aí pum, você passa. E ele vai pedir informação. Daqui a pouco ele só pede os dados do seu cartão, passou, comprou, tchau. Então eles tentam, eles pensam na experiência do cliente, em facilitar a compra para o cliente. Estou dando esse exemplo. Os grandes marketplaces pensam nesse sentido. Pode fazer um teste, faz uma compra, vê se fica chato. Na Amazon, entra na Amazon. Coisa mais fácil é comprar na Amazon. Hoje eu acho que o marketplace que mais está preparado em facilitar a sua vida é a Amazon. Então, eles pensam muito nisso, em facilitar tudo para você. Essas grandes empresas entenderam que por mais que elas tenham milhares, milhões de clientes, cada cliente é um diferente do outro e de uma certa forma, quando o cliente é atendido por um suporte ou alguém, ele é atendido de uma forma mais personalizada. O que seria isso? Por exemplo, a gente recebe contato de gente do Brasil inteiro. Então tem gente que fala de uma maneira mais despojada, tem gente que fala de uma maneira mais séria e eu, às vezes, fico mais atento quanto a isso. O que eu faço? Se a pessoa eu vejo que ela não tem uma certa... Se ela traz muita seriedade no contato dela, tende a minha resposta a ser mais séria também. Então, por exemplo, tende a minha resposta a ser mais séria também. Percebeu a diferença aqui no vídeo? A minha natureza, ela é muito assim, espontânea, dá risada, tá contente aqui, né? Principalmente gravando vídeos. Mas dependendo da forma que o cliente entra em contato comigo, eu tento reagir conforme o perfil dele, né? Isso também tem a ver com rapport, mas isso é outro assunto e é outro vídeo, não adianta a gente entrar em rapport aqui agora. Acho que é rapport o nome. Mas enfim, e aí, quando você começa a ter um atendimento mais personalizado, o que acontece? Quando você sana rapidamente a necessidade daquele cliente, quando ele entende que você foi personalizado e você estava focado nele naquele momento, você não atendeu ele de uma forma robotizada. Qual é a tendência? A tendência é você fidelizar esse cliente, você tornar esse cliente amante da sua marca. E na verdade, né, pensar na experiência do cliente é pensar em fazer o seu cliente ser amante da sua marca, amante da sua empresa, dos seus produtos ou dos seus serviços. E quando você faz o cliente se tornar amante dos seus serviços, bingo, você conseguiu fazer que a sua marca se diferencie e não brigue mais por preços. Resumidamente, esse é o segredo, mas é muito difícil fazer todo esse caminho, primeiro porque você passa por várias etapas, né? A primeira etapa é como a sua empresa, você posiciona a sua empresa na internet, por exemplo, né? Então, você vai ter que trabalhar SEO, você vai ter que trabalhar o ranqueamento, né? O SEO, impulsionamento, talvez AdWords,
você vai ter que, isso é uma primeira etapa. A segunda etapa, você vai ter que trabalhar muito bem o seu Instagram para ele ser fácil para a pessoa entrar em contato com você. A sua loja virtual tem que ser muito fácil, e aí já é outro setor, talvez uma agência que cuide disso para você, ou alguém internamente cuida disso para você, é outro setor. Aí a pessoa comprou, alguém vai separar o produto, tem a embalagem, tem a forma que esse produto é embalado, enfim, é outro setor. Aí tem o pós-venda, é outro setor, entende? Que não é tão simples quanto parece, por isso que fala que é uma jornada do cliente, né? Desde quando ele encontra a sua empresa até o momento que ele comprou, a experiência que ele teve e possivelmente um pós-venda de um atendimento mais personalizado. Então, basicamente é isso. Então, um dos segredos para você começar a pensar nisso é você ouvir mais o seu cliente. Vou dar outro exemplo. Eu, Pedro, tenho empresas que são parceiras do portal, né? E agora eu estou mais focado no portal, por isso eu estou conseguindo gravar mais vídeos. Estou participando mais dos stories. O meu, inclusive, perfil no Instagram pessoal tem mais stories diariamente do meu dia a dia. E aí, certa vez eu recebi o contato de uma empresa parceira do portal falando assim, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós, do portal, temos um grupo no WhatsApp onde a gente insere os fabricantes que são parceiros do portal. Para quê? Para facilitar a gente encontrar um fabricante para você. Então, se você entra em contato com a gente e fala, Pedro, eu quero uma linha masculina de alta fusão, de corrente cravejada e tudo mais. É uma linha que está bem difícil de ser encontrada. O que a gente faz? A gente pega o seu nome, o seu contato de WhatsApp e passa para esses fabricantes. Se eles tiverem, eles pessoalmente entram em contato com você. Então, o que a gente fez? A gente criou uma ponte entre você e os fabricantes. Então, nesse grupo de WhatsApp, por que eu contei isso? Porque nesse grupo de WhatsApp teve uma empresa que chegou em mim e falou assim, Pedro, a forma que você está colocando o contato dos clientes aqui está dificultando para a gente entrar em contato com eles. Você não coloca nome, às vezes não coloca o número de WhatsApp, só coloca uma mensagem e o e-mail do que ele está procurando. Então isso torna a comunicação um pouco mais difícil. Se puder, né, se for capaz, peça para essas pessoas que chegam até vocês o nome delas, o número de WhatsApp delas, que facilita a nossa comunicação. Pois bem, o que eu comecei a fazer e orientei aqui a Lu, minha esposa, né, a nossa equipe. Gente, todo o contato compartilhado no nosso grupo no WhatsApp, agora a gente vai ter que publicar com o nome da pessoa que está solicitando e o WhatsApp dela. Isso facilita para o próprio cliente e facilita para os nossos parceiros, os fabricantes que estão nesse grupo. Então, eu ouvi o cliente. Então, se você começa a fazer isso, naturalmente você começa a facilitar a vida do seu cliente. Naturalmente, você cresce, você evolui quando você dá ouvido a isso. Pode ser que você abra aí para os seus clientes sugestões e venha algumas sugestões que não tem nada a ver. E você pode descartar isso. Pode ser que venha algumas sugestões que doa em você de alguma maneira. Venha um feedback de um cliente que doa, que dói, né? Doa. Não é doa de doar, é de doer, né? Que doa em você de alguma maneira. Estes são os melhores feedbacks, quando dói e faz você se mexer e faz você, de uma certa forma, te incomoda. Esses são os melhores feedbacks que faz você evoluir. Agora, a gente está passando por por enormes atualizações dentro do nosso portal em termos de navegabilidade, melhorou muito. Em termos da nossa identidade visual, está ficando mais padrão o nosso portal com as nossas redes sociais, porque eu recebi feedbacks que doeram muito, né? Mas eu pedi para que fosse assim. Então, é isso. Você pensar na experiência do cliente é também você dar ouvidos a eles, tá bom? Resumidamente, o que você tem que fazer? De uma maneira bem simples, você tem que ser criativo e único. Você sendo essas duas coisas ao mesmo tempo, pronto, você criou um mar azul para sua empresa, você criou diferenciais que possivelmente ninguém vai conseguir te copiar, porque a sua empresa
gera uma experiência única, exclusiva, personalizada para seus clientes. Então, resumidamente é isso. Pense em criar clientes que são defensores da sua marca. Feito isso, valeu, obrigado. Esse é o resumo do nosso vídeo. A gente se encontra no próximo. Espero que você tenha entendido todas as mensagens para você criar uma experiência melhor para seu cliente, tá bom? É isso. Vou ficando por aqui. Abraço. Até mais.